Olá, meu amigo e amiga. O processo eleitoral aqui no nosso país não começou oficialmente, mas nós sabemos que as movimentações políticas já estão correndo de uma forma muito intensa. E pesquisas eleitorais vão dando também o tom do comportamento dos principais atores políticos aqui no nosso país. Aqui nas redes sociais, e você que acompanha os acontecimentos da vida política, você também fica sujeito aos humores que essas pesquisas apresentam. Hoje, mais cedo, eu comentei com vocês uma pesquisa do Genial Quest, né, ou da Genial Quest, que coloca o presidente Lula com uma vantagem sobre todos os candidatos no primeiro turno, no segundo turno passando o Flávio Rachadinha no empate técnico com uma pequena vantagem. Bom, algumas observações, né? Até coloquei no nosso canal de cortes uma síntese muito pequena, se é que dá para a gente falar uma síntese pequena, né? Do que irá acontecer, você certamente irá concordar comigo. A candidatura de Flávio Bolsonaro, ela está chegando no teto, se já não chegou no teto total. Significa que ele está tendo manifestações de intenção de voto a favor dele, dessa parcela de bolsonaristas que votam em qualquer coisa que Bolsonaro mandar, e uma parcela também daquilo que é denominado setor de eleitor conservador, aquele que se proclama como de direita, enfim. E algumas pessoas estão meio alheias ao que está acontecendo, que na hora da pesquisa fazem a sua opinião ali, opinam naquele sentido. Uma grande parcela da sociedade brasileira está totalmente fora desse processo. Então essas pesquisas elas servem para capturar alguns humores e para influenciar aqueles que estão observando o processo todo. Por isso que em alguns países as pesquisas eleitorais elas são proibidas com antecedência muito grande do processo eleitoral, para ela de forma nenhuma contaminar o voto do cidadão. Esse modelo deveria ser seguido aqui no Brasil, porque quase que todo mundo nessa realidade eleitoral que hoje virou quase uma aposta para muitas pessoas, as pessoas se comportam também como jogadores de bets. Ela quer saber quem vai ganhar, uma parcela, e aí até os candidatos e os partidos também levam em consideração esse fator, né? Eu vou comentar com vocês mais alguns aspectos dessa pesquisa e outras situações muito importantes que a gente não pode deixar escapar de nossas mãos, que é a batalha pelo fim da jornada 6x1, que, enfim, está tendo já alguns solavancos, mas eles possibilitarão também que a sociedade brasileira e os progressistas, o governo Lula, se mobilizem de uma forma muito contundente para garantir um direito muito legal para o trabalhador brasileiro que está nessa jornada ainda, né? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, é sempre fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu poderoso joinha, seu comentário que é sempre lido, sempre considerado aqui no nosso portal de José. E, se puder, prestigie também nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional para você ajudar o nosso portal a chegar a mais pessoas como você, ficar com mais prestígio e também se inscreva no nosso canal de cortes, que tem sempre vídeos diferentes lá para você compartilhar também, tá bom? E se você chegou agora, como eu disse para vocês, então você é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, antes de entrar então no tema eleitoral e falar de uma outra pesquisa, o que aconteceu é o que já era previsto. Eu digo para vocês já há quanto tempo que o bolsonarismo ele funciona como uma correia auxiliar de transmissão da direita, dos grupos corporativos, das grandes empresas. Eles são sócios ocultos da Rede Globo de televisão, das organizações Globo. Por quê? Porque aquilo que eles defendem são as mesmas pautas que as organizações Globo, que o mercado, que a Faria Lima defendem. Eles não têm divergência nenhuma. E por isso que a gente vê a preservação dessa gente em circunstâncias absolutamente absurdas, como foi o caso da pandemia, que era para estar essa gente toda na cadeia, cumprindo muitos anos por terem feito o que eles fizeram, terem jogado milhões de pessoas a um risco e centenas de milhares à morte. No entanto, os veículos de comunicação passaram por essa história como se tivesse sido um episódio de saúde e que ninguém teve responsabilidade. E esse tipo de imunização que eles fizeram de uma parcela da sociedade permitiu que a figura do criminoso maior da nação tivesse o volume de votos que teve na última eleição. É uma coisa absolutamente inconcebível do ponto de vista de uma racionalidade. Pois bem, mais uma vez eles estão aparecendo.
Oposição pede vista e adia a votação da PEC do fim da escala 6x1 na CCJ na Câmara. Relator defende regra de transição e compensação. Muitas dessas figuras do bolsonarismo não têm a coragem de dizer que são contra o fim da jornada 6x1. O senhor Nicolas Ferreira, sempre muito falastrão, publicando coisas na internet, desapareceu, não está entrando nesse assunto. O Gustavo Gaia, o atropelador de Goiás, também não está falando nada. Mas a senhora Bia Kicis foi uma dessas que pediu o processo para dar uma analisada, né? Porque, enfim, ela tem dúvidas ainda. Ela acha que o trabalhador tem uma jornada de trabalho racional, né? Ele não ser tratado como escravo. Isso tem que ser pensado com muita calma, né? Então, como disse o Valdemar da Costa Neto, algumas semanas atrás, eles iam fazer de tudo na CCJ para que a jornada 6x1 não passasse, que ela ficasse embarreirada. Para a gente não ter dúvida, esse é o líder, um ex-ladrão, se é que a gente pode dizer assim, né, que é o líder do partido de Bolsonaro e de sua Orcrim, os que estão soltos e os que estão presos, né? Disse a criatura em dado momento. Vamos relembrar aqui. Para que isso não prospere. Não prospere. Nós vamos trabalhar para isso, para não prejudicar o país. Nós não podemos fazer o que aconteceu no governo Dilma, até quem eu tenho respeito, que ela fez no governo Dilma, que ela fez de tudo para ganhar a eleição do Aécio e quebrou o país. E acabou como acabou. Isso foi ruim para todo mundo. Nós não esperamos que aconteça isso. Se o Lula começar a dar subvenção, quebra o país. Não acredito que ele faça isso e acredito que nós temos muita chance de ganhar a eleição no primeiro turno. Bom, isso aí, gente, foi depois, né, que ele tinha dito que ia dar a vida, ele e o Rueda, para que a PEC, a proposta da jornada 6x1, não terminasse, né? Então, quer dizer, que o fim da jornada 6x1 ela não avançasse, ou seja, que o trabalhador continuasse a ser escravizado, como em muitos setores ainda é no nosso país. Agora, vamos ver, né? Porque esse debate tem que ser puxado pelas forças progressistas. O presidente Lula tem que entrar nessa história de sola, tem que falar sobre isso, tem que abraçar essa bandeira para não deixar, inclusive, que essa bandeira seja conduzida pelo Hugo Mota e pelo povo lá, os remanescentes da direita que estão com receio de fazer aquilo que o senhor Valdemar da Costa Neto está mandando. Bom, então essa foi a pesquisa de mais cedo que eu mostrei para vocês, né? O que eles mostram é esse aqui, ó, o Genial Quest, que estava naquele viés de subida do Flávio Bolsonaro e no viés de estabilização e de oscilação, é o termo que eles usam, né, do presidente Lula. Para nós, já comentei isso com vocês, não chegou a ser uma surpresa, porque, enfim, no vácuo criado no ambiente político, os vigaristas, eles florescem. E não tem ninguém mais vigarista no campo da política no Brasil do que o clã Bolsonaro. As pessoas estão no seu entorno. Então, é o Flávio Rachadinha, é o Dudu Bananinha, é o Carluxo, é a Michele, é o Silas Malafaia, é o Valdemar da Costa Neto, são os deputados. É todo mundo jogando a montanha de mentiras. E aí, se nós não temos uma força gigantesca para rebater essas mentiras, essas insanidades todas são jogadas, muitos setores da sociedade acabam caindo nessa armadilha. E isso fica registrado nesse tipo de pesquisa. Mas tem uma outra pesquisa também muito atual, que foi feita pela CNT, a Confederação Nacional do Transporte, que dá um resultado mais atraente, né, para o presidente Lula. Essa aqui é a pesquisa da CNT. A CNT ela tem um handicap muito positivo, porque nas últimas eleições eles têm quase que cravado alguns resultados. E foi o caso das eleições passadas para a presidência da República, que eles chegaram juntos no primeiro turno, depois eles chegaram juntos também com os números, com uma variação muito pequena daqueles números que aconteceram no resultado apurado, com aqueles resultados que eles colocavam nas suas publicações e divulgavam por todos os lados, né? Então, essa pesquisa ela dá um alento, e ela mostra também que o Flávio Bolsonaro
chegou no teto, gente. Não tem como esse indivíduo ele avançar, por exemplo, dentro dos votos do campo progressista. E aí, o que nós vamos ver daqui para frente é o telhado dele recebendo pedrada o tempo todo. Ele vai ter ali seu passado esmiuçado, mais cedo eu mostrei para vocês. Relembrei uma parte da entrevista que ele deu lá para o Inteligência Limitada, em que, na entrevista, o Vilela pergunta para ele sobre os pagamentos que foram feitos das escolas, das filhas, plano de saúde, com dinheiro vivo no caixa. O Vilela só não disse que as imagens foram gravadas, registradas e foram colocadas no processo, mostrando que o Queiroz estava fazendo isso. E que não tem como ele refutar, ele dizer que isso não aconteceu. Só que ele falou muito rapidamente que não aconteceu. Não, isso não aconteceu, isso não aconteceu. E o Vilela não reagiu, não foi incisivo, falou assim, mas espera aí, senhor Flávio, senador, a Câmara registrou o cara pagando a escola das suas filhas e seu plano de saúde em dinheiro. Esse fato aconteceu. Que dinheiro é esse? O senhor tem como mostrar que, na época, o dinheiro saía da sua conta? Enfim, se não tem, é ladrão. Enfim, mas a gente vai ter mais oportunidades aí de desmascarar esse meliante, né? Então, meu amigo, minha amiga, meu palpite, Flávio Rajadinha chegou no teto. Presidente Lula ainda tem gordura para queimar, ainda tem muita coisa para mostrar. E tem que capitanear as conquistas que foram feitas. Para isso, ele tem que fazer isso que nós já estamos aqui vendo que ele começou a fazer, que é aparecer mais, falar mais, produzir mais material e entrevistas para que seja esse material recortado, compartilhado, mostrado e confrontado com as mentiras que essa gente toda da extrema-direita faz uso, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço. Vamos seguir em frente que esse ano aí vai ser um ano trepidante, né? Um grande abraço, tchau!